Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente poder bater um papo sobre mini índice. Afinal de contas, o que é isso, né? O mini índice está na boca do povo. Mas antes, peraí, vamos quebrar o protocolo aqui? Ei, você tá aí? Queria te agradecer. Obrigado, você está deixando seu like, está compartilhando, comentando. Se você não está fazendo isso, faz isso aí, por favor, tá bom? Obrigado. Então agora você já deixou seu like, vamos comentar ali sobre o mini índice. Afinal de contas, o que é isso? Muita gente tem operado o mini índice, muito se fala no mini índice, e Thiagão, a gente pode falar que o mini índice está na boca do povo, né? Todo mundo está gostando dos mini contratos, o produto é de fato um sucesso dentro da B3. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que a gente está operando. Você precisa saber o que você está comprando, o que você está vendendo. Então vamos lá, o mini índice ele é um contrato futuro, um derivativo, que ele negocia a expectativa futura do índice Bovespa. Essa frase ela costuma levantar uma série de questões, e aí a gente vai tentar destrinchar ela um pouquinho. A primeira coisa, o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa, o Lucas Claro fez um vídeo sobre o índice Bovespa, e aqui a gente vai adotar o conceito de que é basicamente um termômetro de mercado. Ele é um índice, que ele tem uma carteira teórica de ações, e aí ele sinaliza ali o sentimento do mercado, como que ele está. Muita gente se pergunta, beleza, eu quero então negociar, eu quero apostar, eu quero especular em cima da cotação do índice Bovespa. Isso é possível? Não, isso não é possível. Você teria que comprar todas as ações que compõem o índice nos seus respectivos pesos, etc. Para solucionar isso, a B3 ela criou um produto que é o índice futuro Bovespa. E aí você me pergunta, tá bom, mas então o que é um mercado futuro? Vamos lá. Os contratos futuros, eles são derivativos, ou seja, eles derivam de um determinado ativo e eles negociam a expectativa futura de preço daquele ativo objeto. Por exemplo, o mini índice, ele negocia então a expectativa futura do índice Bovespa. Com isso, a gente já melhora um pouquinho a definição, a gente já entende então que na verdade a gente não está negociando, o que a gente está negociando hoje no mini índice, na verdade, é uma expectativa futura de preço. Então, os contratos futuros são isso. E muita gente se pergunta, tá, mas para que serve um contrato futuro? É só para especular? Não, os contratos futuros eles também podem ser usados com objetivo de proteção. Imagina que você tem uma carteira de ações e você espera que o mercado corrija. Você pode vender um índice futuro na mesma proporção da sua carteira e aí você não fica exposto à oscilação do mercado. Inicialmente, o mercado futuro surgiu para isso. Mas com o tempo, as pessoas foram entendendo que você tem diversas estratégias que você pode usar dentro do mercado futuro e que também ele é uma ferramenta bastante eficiente caso você queira especular a direção do mercado. Se você acha que o mercado como um todo vai melhorar ou se você acha que o mercado como um todo vai piorar. O contrato futuro ele tem a característica de ser padronizado, então todo mundo opera um contrato que ele tem determinadas características. Cada produto vai ter o seu contrato e cada contrato tem as suas especificidades. Então, por exemplo, se você existe contrato futuro de boi, soja, milho, existe também o contrato futuro de dólar, que a gente vai falar no próximo vídeo, e aí depois a gente faz outros vídeos sobre isso. Vamos comentar então quais são as características do contrato futuro de índice. A primeira coisa, o Vitinho já me perguntou, falou assim, poxa, mas por que é mini? Por que a gente chama de mini? Pensa assim, né? Existe o mini. Será que existe o grande? Não é igual quando você vai pedir batata ali no McDonald's, é mini, é grande? Sim, existe o grande. Na verdade, o grande surgiu primeiro. Só que o contrato grande ele era um pouco mais caro, então, mais ou menos ali em 2001, a B3 criou o contrato mini, que é o contrato que hoje todo mundo opera. Vamos comentar então primeiro sobre o contrato grande, quais são as características desse contrato. Todo contrato futuro ele tem um vencimento, tá? Ou seja, ele é um contrato que ele tem um prazo de expiração. No caso do índice futuro, o contrato ele vence de 2 em 2 meses e ele sempre vence na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então vamos lá, vamos começar a destrinchar um pouquinho esses contratos. Hoje a gente está operando, na data desse vídeo, o WIN V22, WIN V22. O que significa esse código? O 22 é do ano que a gente está operando. O V é de qual contrato que a gente está operando. Eu falei para vocês que o índice ele vence de 2 em 2 meses, nos meses pares. Só para vocês terem uma referência. Eu vou pedir para a Gabi colocar aqui na tela. Fevereiro você tem o contrato G, abril é o contrato J, junho é o contrato M, agosto é o contrato Q,
outubro é o contrato V e dezembro é o contrato Z. Igual agora, a gente está em agosto, mas a gente, como eu falei com vocês, a expectativa futura. A gente está negociando o próximo contrato, né, o contrato dos próximos meses, que é o contrato que vence em outubro, o de vencimento V. O WIN ali significa, o IN quer dizer que é de índice, e o W é porque é um contrato mini. Então vamos ver qual que é o tamanho desse contrato. O IBOV hoje está a 113.627 pontos. E aí você olha e fala assim, poxa, mas o índice futuro está em 115.405 pontos. Por que acontece isso? A precificação do índice futuro ele é basicamente o IBOV mais a taxa de juros até o vencimento do contrato. Lembra que eu falei, a gente está sempre negociando a expectativa futura. O dinheiro ele tem valor no tempo e esse valor a gente vai determinando ali pelos juros. Então o índice futuro é basicamente o IBOV mais a taxa de juros até o vencimento do contrato. E aí, quanto mais próximo ali do vencimento, mais esse índice ele vai colando dentro do IBOV. É importante vocês terem essa noção para saber justamente essa diferença de preço. Às vezes, esse preço justo, ele difere um pouquinho do que o preço que está na tela. Existe algum prêmiozinho ali, mas que ele é bem pequeno e aos poucos ele vai se corrigindo. Mas, de maneira geral, o contrato é precificado dessa forma. Quando eu olho o índice futuro cheio hoje, cada contrato está, então, na cotação dele, que é 115.405 pontos, que seriam ali R$ 115.405. Lembrando que o contrato cheio ele é negociado de 5 em 5 contratos. E aí você se pergunta, poxa, mas eu preciso ter esse tanto de dinheiro para poder operar um contrato, 5 contratos cheios? Resolvendo isso, a P3 ela criou os mini contratos. O mini contrato ele vale cerca de 20% do contrato cheio. E ele tem a diferença que você consegue operar de um em um. Então, um mini contrato hoje, na verdade, você está operando R$ 23.088. Mas muita gente ainda pode falar, poxa, mas R$ 23.000 ainda é né, o Vitinho, um belo do dinheiro, né? A graninha Pensou? é boa, hein? Cai 23 assim aqui, ó. Imagina receber um Pix de 23 mil. É um faz-me rir, né? Você vê que o Thiagão não se manifestou porque para ele é um valor certamente irrelevante. Né? Pra ele não tem... Para ele é quarta-feira. Sem novidade, sem novidade. Para ele é quarta-feira de manhã, entendeu? Chegou, opa, o que é isso aqui? Ah, 23k, tá tranquilo. Não, tô brincando. Mas ainda é um valor relevante. Só que tem uma característica no mercado futuro, que são as contas margem. Você não precisa, você deposita uma margem, você tem uma alavancagem, você não precisa ter esse valor todo exposto. Hoje, para você poder operar um contrato de mini índice, esse valor ele vai variando com o tempo, às vezes tem épocas que as corretoras mudam um pouquinho, mas você precisa de pelo menos R$ 100 de margem por contrato de mini índice. Ou seja, com R$ 100 você consegue operar um mini índice. Você vai fazer isso? Não, você não vai fazer isso, né? Nem tudo que você pode, nem tudo que pode é devido, né? A mãe que fala assim, né? Nem tudo que pode é devido, né? É porque você pode que você vai fazer. Por quê? Porque pensa comigo, né? Se você deposita R$ 100 ali, qualquer oscilação que você está exposto, você é zerado. Porque os R$ 100 é a margem que você deposita, como se fosse uma margem de garantia, uma margem de segurança que você deposita. A minha recomendação, hoje em dia, é você ter pelo menos R$ 1.500 para operar por mini contrato. Antes a gente falava 1.000, hoje eu aumento um pouquinho esse valor, tá bom? Principalmente por conta da volatilidade do mercado. Então, com R$ 100 você consegue operar um mini contrato, mas a recomendação que eu dou é que você tenha pelo menos R$ 1.500 para poder operar um mini contrato. Mas o pessoal gosta mesmo de saber de quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou perdendo por oscilação. A ticagem mínima do mini índice, com perdão do trocadilho, ela vale 20 centavos por ponto. Para poder fazer na grosso modo ali, se o índice ele oscila 100 pontos, com um mini contrato você está ganhando ou perdendo R$ 60. Então, só para vocês terem uma referência, é barato de se operar, né? Eu acho que a grande característica que os mini contratos trouxeram é que ele permitiu acesso a muita gente. Obviamente, já diria um filósofo grego muito antigo, eu não me lembro o nome, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o acesso ele facilitou, mas as pessoas precisam ter bastante consciência do risco que existe dentro dos mini contratos. O mini índice ele tem uma volatilidade grande. E volatilidade, ela pode ser encarada como uma oportunidade, de fato, mas ela também representa um risco. Então você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Né? E muita gente acha que assim, já que o mini índice oscila bastante, eu vou conseguir
fazer um dinheiro rápido, fazer um dinheiro fácil, e não é bem assim. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Que horas você pode negociar o mini índice? O mercado futuro ele abre antes do mercado à vista. Ele abre ali às 9 horas. E ele fecha às 17h55 e depois você tem um leilão de fechamento até mais ou menos 18h10. Nesse horário você pode operar o mini índice. Mas é importante você se atentar que tem alguns horários-chave. No período da manhã, entre 9 e meio-dia, é o horário de maior liquidez. É o horário que os players estão se posicionando, que você tem bastante fluxo, então o mercado tem bastante volatilidade. Entre meio-dia às 3 mais ou menos, é o horário que o mercado costuma ficar mais parado. Isso aí não é uma percepção, é estatístico isso. O mercado contrai bastante o volume e ele fica mais parado. E depois de 3 até às 17h30 mais ou menos, a gente volta à liquidez. É importante você ficar atento também que às 10 horas a gente tem o horário de abertura do mercado à vista, que tende a movimentar o índice, e depois às 10h30 a gente tem a abertura do mercado americano, que também tende a movimentar bastante o índice. São alguns horários chaves para você ficar atento. É muito importante também que você acompanhe o calendário econômico, porque as notícias que vão saindo, elas interferem e muito na volatilidade do mercado. Para vocês terem uma noção de quem está participando do mercado futuro, eu trouxe alguns dados da B3. 1% da participação, e aí eu estou falando de maio 22, é de instituições financeiras. 15% de investidor institucional, 77% não residente, ou seja, o gringo. Eu tenho 7% de pessoa física e depois você tem a B3 classificando ali como outros. Ou seja, ela é um mercado que grandes players atuam, principalmente o investidor estrangeiro, ele tem uma participação no fluxo da bolsa muito grande, a gente tem o investidor institucional e a gente tem as instituições. Você precisa ter consciência disso para saber contra, né? É engraçado a gente falar que a gente está operando contra alguma coisa, você está operando com grandes players, você está operando com players bem informados e com profissionais que eles são extremamente treinados para fazer isso. Por isso que eu redobro a responsabilidade que a gente tem na hora de operar o mini índice. E para fechar, um mecanismo importante que a gente tem no mercado futuro é o ajuste. O que significa o ajuste? A gente pode fazer um vídeo só sobre ajuste, mas é basicamente um mecanismo de risco da B3 que pensa que é o seguinte, né? Se o contrato vence de 2 em 2 meses, imagina ela precisar, lá no final dos 2 meses, liquidar a posição comprada ou vendida de quem está exposto por esse tempo todo. Concorda comigo que você representaria um risco muito grande, são valores grandes? Então, dentro do mercado futuro, a gente tem esse mecanismo de ajuste, que é basicamente, ela vai calcular, no final do pregão ali, ela calcula um preço teórico, e aí ela bota um crédito ou débito na sua conta, baseado como que está a diferença da sua posição para esse preço de ajuste. E aí no dia seguinte é como se todo mundo que rolou a posição de um dia para o outro, ou permaneceu na posição de um dia para o outro, é como se a pessoa começasse nesse preço de ajuste. Então é importante você entender isso porque muitas pessoas usam ajustes como pontos de suporte e resistência. Porque pensa comigo, né? Se você está posicionado de um dia para o outro, poxa, às vezes aquele débito que você vai tomar na conta, você não quer tomar ele. Então os players podem defender a região, alguma coisa desse tipo. Pronto, pessoal, agora você sabe o que é o mini índice. Concorda comigo? Antes a gente olha e fala assim, não, o mini índice são aquelas barrinhas que estão ali na tela. Não é bem assim, tem todo um produto financeiro por trás, ele tem uma precificação, ele tem um objetivo e ele tem também ali como que é feita a sua precificação. É uma aulinha mais teórica, mas eu acho que é muito importante vocês conhecerem, porque você precisa saber aquilo que você está operando, até mesmo para saber o risco que você está correndo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comenta e até mais. Tchau, tchau.